Sejam bem-vindos a mais um podcast Além da Nutrição. Hoje nós temos uma convidada aqui muito especial. A gente vai apresentar ela daqui a pouquinho, né? Primeiro a gente vai passar os nossos patrocinadores que fazem a coisa acontecer aqui junto conosco. Sim, que felicidade estar aqui com vocês mais uma vez, mais um episódio. E esse podcast, esse episódio está sendo patrocinado pelo programa Transformação, que ajuda mulheres a emagrecer. Mas esse programa não fala só de alimentação, ele fala de outras coisas, ele vai em outros patamares onde você pode emagrecer de verdade, uma coisa mais a longo prazo. Então, é um programa muito legal. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre esse programa, vocês podem entrar lá no meu Instagram, vou deixar aqui para vocês o meu Instagram para que vocês entrem e vocês conheçam um pouquinho mais sobre esse programa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele, tá? E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Juliana, e eu gostaria que você falasse um pouquinho, Ju, sobre você. Queria que você se apresentasse. Olá, boa noite. Eu sou a Juliana. Obrigada pelo convite, Dri e Joseph. Hoje é a realização de um dos sonhos que eu também tive na minha vida, que era fazer um podcast. E eu tô bem feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana, tenho 37 anos. Sou mãe da Mari, a minha mini-me, que está aqui atrás de mim. Veio me acompanhar hoje. Minha parceirinha inseparável. Eu sou analista de sistemas, com formação. Sou divorciada, mas Deus foi generoso comigo e me presenteou novamente com amor. E vamos falar um pouquinho aqui da minha história de vida hoje. Eu espero tocar o coração de vocês. Ai, que linda. A Ju, ela é a minha paciente. Então, como eu falei hoje, até ela estava falando nos stories, né? Que a maioria das pessoas que está vindo aqui para falar no nosso podcast são pessoas que eu tenho muito contato. Inclusive, são alguns dos meus pacientes que têm história muito legal. Eu não consigo falar só de alimentação. Então, normalmente, as minhas conversas, elas transbordam e elas trazem outras coisas lá para mim. E a Ju começou a falar da vida dela, começou a falar de algumas coisas que eu fiquei, chocada, assim, com tanta coisa legal que a Ju trouxe lá no consultório. Eu falei, Ju, você precisa ir lá no podcast para você contar a sua história, que é muito legal, né, para você inspirar outras pessoas. E aí a Ju falou, não, beleza, eu quero sim ir. E ela falou que tinha um sonho de participar do podcast, então com certeza seria o meu que ela teria que vir, né? E aí, Ju, eu queria saber, então me conta, porque eu lembro que você falou um pouquinho, Adriana, quando eu nasci, a minha mãe me trouxe uma história de que a médica lá do hospital falou com ela, então eu queria que você contasse um pouquinho desse seu comecinho, de onde realmente você nasceu, né, e onde a sua história nasceu. Então conta um pouquinho pra gente. Ah, legal, Andri. Eu vou contar até um tiquinho antes, assim, que começa uma questão de superação, já foi antes até de eu nascer, porque eu sou fruto de um preservativo furado. Então, assim, não era previsto, não era planejado o meu nascimento. E aí teve todo aquele choque inicial, né? Meus irmãos, eles já são bem mais velhos do que eu. Minha irmã tem 10 anos a mais, meu irmão 7. A vida tava tranquila lá na família, né? Meu pai e minha mãe já tinham um casalzinho deles, estavam felizes para sempre. Só que eu queria nascer. Eu tinha que vir ao mundo com alguma missão, né? Provavelmente muito na vida dos meus pais, eu sinto isso. E aí, ok, né? Passado aquele susto inicial, todo mundo iniciou a ficar feliz, né? Aceitou, né? Ok, vamos ter mais um membro na família. Tá bom. Quando eu tava prestes a nascer, minha mãe tava ali 8 meses, né? Minha mãe tava de gestação. Meu pai perdeu o emprego. Ele foi mandado embora. E aí veio, né, toda aquela questão, novamente, de medos, inseguranças, porque além de estar desempregada, minha mãe fazia um acompanhamento o tempo inteiro ali com médicos do convênio. Naquela época tinha uma questão, assim, de, uma gravidez de risco, por ela ser um pouco mais velha, pra ir pro período, né? Porque hoje em dia é super normal as mulheres engravidarem acima dos 35 anos. Sim. Imagina o desespero deles, né? E aí, né, novamente, bate todo esse desespero e essa questão ali, né, da insegurança sobre o parto. Mas, né, tudo bem. Chegou o dia de eu nascer, eu nasci bem pertinho do Natal, sou do dia 19 de dezembro. E minha mãe fala que, apesar de ter tido, né, todo esse medo inicial, foi um dos melhores partos que ela teve. Foi um parto super humanizado, apesar de ter sido, né, pela rede pública do Sistema Único de Saúde. Foi o parto mais tranquilo que ela teve. A médica foi super sensível, sabe, de colocar eu lá, ficar com ela no colo.
coisas que Parto humanizado, que a gente fala que hoje tem bastante, mas na sua época... Exato, a gente acha super normal, né? As maternidades ali, com tudo preparado para essa grande hora. Mas 37 anos atrás, essa não era a realidade. A gente mal fazia um ultrassom para saber o sexo do bebê. É verdade. E, então, minha mãe fala que foi um parto super bacana, assim, e que quando eu nasci, a médica, enquanto eu tava lá, nos últimos cuidados com ela, falou assim, olha, você tem uma filha muito iluminada, ela vai ajudar muito, assim, você pode contar com ela para o que precisar. E começou a falar palavras, assim, sabe, muito marcantes, né, que ficou, assim, na memória da minha mãe sobre esse momento. Eu, né, depois de muito mais crescida, que eu fui tendo conhecimento um pouco disso, minha mãe falava, mas ela meio que nunca falava exatamente. Tem uns 3 anos que, no dia do meu aniversário, finalmente ela, sabe, gravou um áudio para mim e contou como foi realmente isso. Mas é legal, assim, perceber que, de certa forma, mesmo inconscientemente, mesmo sem eu saber tudo que havia sido comentado naquele dia do meu nascimento, aquilo se transcorreu realmente, assim, nas nossas vidas, sabe? Eu com os meus pais, com meus familiares, com as pessoas que eu sou próximo. E foi bem interessante. Realmente, você é uma menina iluminada. E acho que quem fica próximo de você sente isso. Porque eu sou muito de energia, né? Dessa coisa de energia. Eu percebo como a sua energia é uma energia gostosa, né? É uma pessoa que realmente transmite isso de positividade, que você tá sempre olhando para. Às vezes você chega no consultório e aí a gente começa a conversar, que daí a conversa, né, vai além, a gente já se tornou amiga. E aí eu falo alguma coisa e você fala, não, Tri, mas você não tem que pensar assim, você tem que pensar assado e tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então você tá sempre tentando achar um jeito para que algo que de repente desse errado ou alguma coisa negativa ali, você sempre leva para o lado positivo. Eu acho que isso é uma grande característica sua. E aí, nessas nossas conversas, eu até tava mostrando ontem, né, pro Joseph, que você me escreveu, a gente tava conversando e você mandou áudio e tal, e eu falando, caramba, olha que legal, né, porque você mostra, conversando lá com você no consultório e no seu resumo, você diz assim, cara, eu nunca aceitei, mesmo vivendo por situações difíceis, passando dificuldade, muitas vezes, eu nunca aceitei aquilo, eu sempre tive certeza de que aquilo não era o meu fim, que eu não ia viver aquilo, né? Eu acho muito legal. E aí você contou de como era a sua vida, então eu queria que você contasse um pouquinho. Exato. Então, assim, desde o nascimento, né, meu pai lá teve essa perca de emprego, mas ele também já vem de uma família muito simples. Meu pai batalhou, né, nasceu no interior, veio pra cá super jovem. E sempre foi assim, uma vida de muitas lutas e batalhas para um emprego. Ele tinha o sonho de fazer a faculdade, mas na época ele não pôde fazer. Ele priorizou, assim, a família, né, casar, os filhos e tudo mais. Então, sempre assim, a gente teve uma vida boa, mas nunca foi, assim, economicamente muito tranquila, né? Então, mas assim, mesmo com tudo isso, eu pensava, olha, não é porque a gente não mora num lugar super legal, numa casa que é toda acabada, que meu pai passou a vida inteira construindo, sabe? Tudo que ele trabalhava, ele ia lá investir nessa construção pra gente morar, e ele foi construindo essa casa, mas ele não conseguia terminar. E eu ficava até um pouco com medo, assim, falei, nossa, eu acho que o dia que meu pai terminar essa casa, gente, o que vai ser da vida dele, assim, né? Porque é um ele investiu Esse era o objetivo dele todas as energias dele. Mas eu pensava que eu ia conseguir, sabe, de alguma forma, crescer, começar a trabalhar, ajudar eles. E desde muito nova, realmente, eu já busquei trabalhar. Quando eu tinha uns 13 anos, eu já iniciei assim, vou fazer uma unha aqui de uma vizinha, vou começar a buscar alguma coisa. E foi assim que, aos 13 anos, realmente, eu iniciei a trabalhar. Depois eu consegui um emprego num salão de beleza. Eu ia lá de recepcionista no final de semana. Conciliava com os meus estudos, que eu estudava numa escola pública durante o dia. Aí fazia as unhas ali também, né, na parte da tarde. Sábado ia no salão. E assim foi. Eu já consegui meu dinheirinho para começar a minimamente pagar as minhas coisinhas e tal. E eu sempre busquei muito essa independência financeira. Isso era uma coisa sua, Ju, ou seus pais incentivavam, ou os seus irmãos? Essa ia ser a minha pergunta, assim, o que eles falavam, assim, achava numa boa, não, quer ir lá, Ju, trabalhar pode ir, ou eles falavam, não, filha, não precisa ainda. Meu pai disse, você é muito nova, calma, né? Mas eu não sei, eu tinha essa coisa, e eu, assim, minha mãe, a vida inteira, ela cuidou dos filhos. Eu acho muito nobre isso, muito, muito legal. Mas eu falava, gente, eu quero ser uma mulher que sai pra trabalhar, que vai ter filho também, que se casa, que faz tudo, mas que tenha também uma
independência, sabe? Tem uma outra voz ativa dentro do lar, também nessa parte financeira. E eu busquei muito isso na vida. E aí, né, comecei com esse trabalho aí lá no salão. Aí do salão você começa a conhecer pessoas. Aí eu fui também crescendo, né, ficando um pouquinho mais velha. Dali eu consegui um outro emprego numa empresa como recepcionista. Eu já estava ali na casa dos 16 anos. E foi de onde tudo começou. Bem nova, hein? Bem novinha. 16 anos sua recepção na empresa. Exato. Super novinha. E aí eu tava mega feliz, né? Falei, nossa, gente, comecei, né? Iniciei aqui. Tô trabalhando, ganhando meu primeiro salário. Lembro até hoje o que eu comprei com o meu primeiro O salário. que você comprou? Um secador de cabelo. Meu Deus. Como vaidosa como ela é, lógico que ia ser um secador. Comprei um secador de cabelo profissional da Taif. Aí sim, melhor. Ele ainda funciona, está lá. Ó, ainda... Guerreiro. O Mas símbolo da vitória. Mas isso é legal, porque assim, acho que todo mundo quando tem o seu primeiro salário, assim, tem sempre um sonho e fala, olha, isso aqui é o meu desejo. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, que era uma empresa alemã, aí eu, nossa, rezei pra caramba, né, pra passar, porque os caras iam dar um monte de coisa ali. Bom, primeiro eu tinha feito a promessa, conseguisse o emprego, era pelo menos 3 cestas básicas que eu ia comprar Pra doar. pra doar. E comprei também um rádio, que em casa tinha um rádio muito velho. E o rádio existe até hoje também. Olha, Os símbolos da vitória. Foi. Muito bom. Ju, e aí conta mais. E aí, nesse resumo, você falou que nessa empresa foi onde tudo aconteceu. Não sei se você já tinha ideia do que você faria Foi uma... depois dessa. Não, 2 depois. É. Nessa empresa, que foi meu primeiro emprego lá registrada, aí eu fiquei 3, 4 meses. Só que a empresa começou a ter uns problemas financeiros e aí começou a ter que desligar as pessoas. E aí foi o meu primeiro baque. Fui desligada. E aí eu saí de lá com aquela sensação assim, falei, gente... De derrota. Sim, exato. Me sentindo muito mal. Acho que só quem já foi, né, desligado, assim, sabe o que é essa sensação, assim, de impotência, de você não poder fazer nada. É um sentimento ruim, apesar de não saber que você fez algo, né, para provocar aquilo, é dado uma consequência financeira da empresa, mas é muito mal, muito triste. E assim, aí lá, né, falei, beleza, Vida que segue. peguei esse processo ali, fiquei triste, mas falei, olha, vamos pra próxima, né? Nisso daqui não me define, vamos achar um outro emprego, tô só começando a minha vida, tenho 16 anos e tem muito chão ainda pela frente. E aí, através também lá do salão que eu tinha começado e de outros conhecimentos, eu ia praticamente dia sim, dia não, nem sei se existe ainda naquele CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. sim, existe bastante. E aí, eu ficava indo lá, era perto do Metrópole. Eu ia falar, mas não tem uma oportunidade, eu quero trabalhar, eu tô buscando alguma coisa. E consegui uma entrevista, fui fazer entrevista para trabalhar numa academia. E passei, e nossa, também, eu Adorou. falei, nossa, que legal, né? E nessa época eu tava com 17 anos. Nem despertou aquele gostinho de falar, vou querer fazer... Exatamente. Aí eu falei, nossa, tô chegando na hora de escolher, né, o que eu vou fazer de faculdade. Falei, quem sabe, né, vou entrar nesse mundo aqui, fazer educação física, depois me tornar personal, que naquela época eu tava iniciando que a gente tá, esse boom de hoje em dia das academias. Eu trabalhava numa academia que era bem conceituada na época. Hoje em dia ela, infelizmente, fechou, mas era bem bacana. Pode falar o nome aqui? Lógico, Eu lógico. trabalhava na Italy. Ai, sim, a gente fez lá também. Nossa, bem no finalzinho, quando tava fechando. Sim, Muito boa. a unidade deles. Então, assim, Aquela dancheta? depois eles abriram outras, né, e foram crescendo. Mas aí começou dali. E, enfim, né, passou mais um tempo, uns 4 meses, lá fui eu de novo, desligada. Isso é... Falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Por que eu não tô conseguindo engatar, né? De novo, fui mandada embora. Mas tudo bem. Peguei, né, os feedbacks, entendi também que não era uma questão comportamental, a empresa também estava indo para outros rumos ali. Mas lembro que, ou não sei se foi na entrevista de desligamento, mas em algum momento, ele comentou assim, você é uma pessoa muito fechada, acho que você poderia ser mais simpática. Eu falei, então, tô entendendo, né? Preciso melhorar esse meu lado aqui. Tá bom. Aí, busquei, né, melhorar isso nas próximas empresas que eu entrasse. Que legal, Ju, porque assim, normalmente as pessoas pegam o feedback
negativo e elas ficam tristes e falam, meu, cara, né? E aí é um egoísmo de não querer mudar também, de ser ruim realmente a mudança. Não, aí você pegou o feedback e falou, cara, eu vou melhorar nesse aspecto. Acho que é também algo por causa da idade, né? A fase de adolescência que é o natural, que a gente fica um pouco mais reservado também. Sim, Né? e também, assim, até pra... Às vezes, né, pô, tava sendo mais profissional, mas talvez o ambiente ali precisasse Mas de descontração. uma descontração. Só que eu tava, né, começando a minha vida, eu achava que talvez eu tinha que ser uma pessoa mais fechada, mais reclusa. Mas assim, ok, feedback recebido, falei, bora internalizar isso e ver como que mudar daqui pra frente. E, novamente, através da academia, foi onde eu tive outros contatos e ali eu conheci um rapaz que trabalhava numa empresa, um dono de uma empresa. E foi assim, ali foi a chave para eu ir para o mundo que eu trabalho hoje, para ter escolhido trabalhar na área de TI, e onde todo o mundo ali se abriu. E eu liguei para ele, eu falei, olha, eu sei que você tem uma empresa, a gente conversava um pouquinho, né, nos corredores ali da academia, e queria saber se você tem alguma oportunidade. Na época ele tinha uma empresa grande, ainda tem, né, até hoje essa empresa, e sabia de oportunidades para trabalhar no Help Desk. Eu falei, legal, vou para cima, né? E aí ele, né, abriu as portas, consegui fazer a entrevista, comecei a trabalhar lá, e graças a Deus, dali em diante, nunca mais eu fui mandada embora. Ai, que ótimo. E no Help Desk, para que era uma pessoa mais fechadinha, não era um departamento mais tranquilo, né? Do Help Desk você tem que falar bastante? Eu fazia atendimento, tanto via chat, quanto telefone. Sim, eu já trabalhei, né? Tá. E aí, Seus longos tempos. você ficava conversando o dia inteiro com as pessoas. Então, assim, eu tenho até um agradecimento muito especial por ele, né, pelo Luiz Alberto. Ele foi uma pessoa que abriu muitas oportunidades para mim, e a partir dali foi, né, essa virada de chave, assim, né? Foi onde eu decidi fazer a faculdade na área de tecnologia. Faltava um ano ainda para eu prestar o vestibular. E eu falei, vou entrar. O boom da internet, de toda essa modernização que a gente vê hoje, ainda não tava, né? Naquela época. Estamos falando de 2004, mais ou menos. Eu falei, eu vou investir nisso daqui e seja o que Deus quiser. Acho que é uma área promissora. E só que tinha as questões, né? E a parte financeira? E a parte financeira, mais importante, inclusive. Quem vai pagar a faculdade, né? Tá bom. Aí eu comecei a fazer uma questão de planejamento. Um ano antes eu comecei a juntar o meu salário, que não dava para pagar a faculdade. Comecei a poupar ali. Meus pais, eu já sabia que eles não tinham condições nenhuma de pagar essa faculdade. Mas tudo bem. Juntei um pouco. Falei, e é isso que aonde eu nunca me senti conformada. Não é porque naquele momento eu não tinha o dinheiro para fazer a faculdade que eu vou pensar, eu nasci assim, meus pais não têm condições, eu não posso fazer uma faculdade e sabe, assim, e acreditar que aquele era o meu fim e é isso aí. Nunca te definiu, né? Eu acho que muita gente peca nesse ponto, né? Porque seria nesse momento que a pessoa ia falar assim, poxa, o salário que eu ganho ainda não dá para fazer faculdade. Então deixa mais para frente, quando eu receber um aumento, daqui um ano ou dois, que eu tiver um pouco melhor, aí eu começo a faculdade. Não, o teu pensamento foi totalmente outro. Deixa eu economizar agora, né, para conseguir lá na frente. Sim. E normalmente as pessoas mais jovens, né, eles não têm esse pensamento. Normalmente eles pegam o dinheiro e gastam tudo com festa, com roupa, eles não têm muita essa maturidade. E foi muito legal que você, desde pequena, né, eu acho que carrega muito essa sua energia mesmo, desde pequenininha, e aí você realmente tinha muito essa fé, essa espiritualidade de que realmente você queria ter uma vida diferente e que se você não tivesse todas essas ações que você tomaria, não ia acontecer. Então foi muito legal. Na época eu vejo muito como assim, uma questão muito intuitiva, de fé, de positividade mesmo, de de querer fazer uma coisa diferente. Mas agora, né, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que nunca vai existir um momento perfeito para nada. Nada. Seja você falar assim, eu vou me casar, eu vou ter um filho, eu vou mudar de emprego. Não vai existir. Você tem que fazer e tem que acreditar que você está tomando a melhor decisão naquele momento e acreditar e ter essa fé dentro de você que aquilo vai dar certo. E automaticamente, quando a gente coloca essa intenção, sabe, nas coisas da nossa vida, a gente vai encontrando pessoas parceiras, a gente vai conseguindo
que aquilo funcione. Como? Eu não sei. A gente dá o nosso passo, mas a vida depois também retribui, sabe? Ela dá o passo dela. Que legal. E é isso que a gente tem que ter dentro da gente. O que você achou daquele livro do Masterclass? Você não terminou? Mas o que você tá achando dele? Você acha? Porque tá muito parecido com a sua... Porque você, quando eu li ele, eu até te indiquei, falei, Ju, lê, porque acho que vai ser muito legal pra você. Porque realmente ele fala disso, né? De quando você coloca as suas intenções mesmo, de quando você fica ali naquilo e tendo fé, e essa espiritualidade, essa energia positiva, as coisas acontecem. Porque você tá colocando tanta energia naquilo que não tem como dar errado, né? E eu acho que a sua vida inteira foi baseada nisso. Sim, mas naquela época Você não entendia. eu não entendia. Uhum. Era algo natural, intuitivo. Acho que eu nasci muito com isso, com essa questão de fé e positividade. E é óbvio, não tô falando que sempre foi fácil, foram flores. Gente, tem dia que eu tô triste, tem dia que não tá legal, mas você tem que escolher. Assim, ó, vou acordar, eu vou passar o dia na bad, ou, sei lá, vou colocar uma música legal pra tocar, pra mudar a minha vibe. Vou na academia, vou caminhar, vou fazer alguma coisa pra mudar essa frequência baixa que hoje, por acaso, eu estou. Mas não pode deixar aquilo te definir o seu estado de espírito dali pra frente, sabe? Sim. E eu gosto muito desse assunto. Com o decorrer dos anos, conforme eu fui crescendo, eu fui buscando um pouquinho mais desses conhecimentos. E é bem bacana. E agora que eu tô lendo, comecei a ler esse livro nas férias, eu parei na página 100. Ele também comenta muito sobre isso. Sim, é muito isso, né? E ele fala total do que você está falando agora, de que muitas das pessoas, elas ficam envolvidas ali nos problemas, então elas focam tanto no problema que elas não conseguem ver a solução, que às vezes está ali na cara delas, né? E elas não conseguem enxergar, porque elas estão tão envolvidas ali na negatividade, no problema, que não conseguem encontrar. Você também está lendo o livro, né? Sim, fala pra galera qual que é o livro, todo mundo vai ficar curioso. Tô falando, eu tô lendo o livro. É a Masterclass do Napoleão Hill, é um livro maravilhoso, que inclusive eu indiquei pra Ju, indiquei pro Joseph, né? E a gente até comentou, né? A gente podia até sortear o livro pra alguém ali que tá assistindo o podcast. A gente pode fazer, sei lá, vamos bolar alguma coisa pra sortear, que realmente esse livro mudou muito a minha vida, a minha forma de pensar, que diferente do Joseph e da Ju, que eles são muito positivos, o Joseph tem uma história bem parecida com a sua, inclusive, Ju. Eu fui uma pessoa que precisei de muito tempo para entender o meu poder, entender a minha força, as coisas que eu queria, os meus sonhos. Eu sempre achava que era muita coisa para mim. Então, o Joseph, por exemplo, ele me ajudou muito nesse processo de fazer com que eu me enxergasse mais, eu enxergasse meu potencial. O meu potencial. E aí, pessoas como você, por exemplo, e chega e eu vejo essa energia tão gostosa e eu vou, né, pegando mais intimidade, vendo que realmente pode ser diferente a vida. E você falou uma coisa muito, muito legal, que o momento que você está não te define. E eu acho que eu cresci tanto vendo pessoas, me inspirando em pessoas, vendo histórias como a sua, como de outras pessoas, que você vai olhando e falando, caramba, é muito parecida com a minha história e eu consigo também. E eu fui crescendo, fui evoluindo e hoje posso dizer que eu me tornei uma pessoa diferente justamente por pessoas como vocês, né? Que estão, que tem essa luz, que tem essa fé e essa espiritualidade diferente, né, Ju? Lá no resumo também você conta, e uma vez a gente conversando, você falava assim pra mim, e eu queria muito ter uma casa, né, dos meus sonhos, onde eu tivesse o reboco na parede. Me conta essa coisa do reboco. Então, como eu falei, né, meu pai passou a vida inteira construindo a casa lá dele, só que assim, não era uma casa terminada. A gente morava num bairro simples, bem humilde. Demorou muitos anos pro bairro ter asfalto no bairro inteiro, só tinha na avenida. Então, era uma casa simples, né? Algumas partes da nossa casa não era toda acabada. Tinha uma parte que tinha tijolos à vista, assim, né? Eu falava, gente, mas, né, minha mãe, ela é tão cuidadosa, ela é tudo, arrumava tudo assim, tão, né, bonitinho. Falei, ela merece uma casa toda acabada. Mesmo assim, a nossa casa não ter sido toda acabada, era uma casa, assim, super limpa, organizadinha. Porque isso também acho, não é porque a gente tem uma condição menos favorável que a gente tem que viver no meio da bagunça, da sujeira. E não, nosso lar era um lar muito harmonioso. Meu pai, minha mãe, um casal super juntos, parceiros. Eles são casados, mês que vem vão fazer 50 anos de casado. Opa, 50! Agora no dia 12. Bodas de ouro. Bodas de ouro. Bodas de ouro. E assim, né, a gente cresceu nesse lar amoroso.
onde, ok, pode ter faltado questões financeiras, mas assim, a culpa não era dele. Tudo que eles puderam nos oferecer, e para mim foi, principalmente, a nossa base, a nossa educação, eles forneceram muito bem, formou nosso caráter, nossos valores. E, né, e eu falava, poxa, um dia eu tenho esse sonho de ajudar, né, de alguma forma, meus pais a terem essa casa aí prontinha, do jeito que eu sinto que eles merecem, que eu gostaria de proporcionar. E passado anos, agora na pandemia, eles decidiram mudar para o interior, voltar lá para onde eles nasceram. Alugou essa casa aqui, né, de São Bernardo, e foram para lá, alugaram uma casa simplesinha também e tal. Quando teve essa transição, eu tinha recebido um bônus na empresa, e eu fui lá e eu terminei a casa que meu pai nunca tinha acabado. Olha, o sonho dele Faltava um realizou. pedacinho, assim, faltava pouca coisa, mas eu falei, olha, agora a gente terminou, e eles alugaram a casa. E eu sempre também tinha um outro sonho de falar, um dia eu vou comprar uma casa lá no interior, para investimento, porque eu acho legal e tal. E só um tempo, 1 ano já que meus pais tinham mudado para lá, eu consegui comprar uma casa. E eu falei, agora eles vão morar numa casa toda acabada. E assim, isso foi algo muito legal, onde até minha irmã comentou assim, que o dia que eu cheguei lá, a gente chegou todo mundo junto, né, na casa, e eles iam entrar para morar, ela falou assim, nossa, a hora que eu olhei para você, tipo assim, você respirou, sabe? Tipo, nossa, eu cumpri Segui. o que eu queria, assim, em relação aos meus pais. Então, eles moram hoje em dia lá numa casa super fofinha, tudo muito bem pensado, com carinho pra eles. Num lugar onde eles gostam, onde tem mais os familiares e tudo. Isso tá um pouquinho longe de mim, mas tudo bem, né? De tempos em tempos. Importante que a gente se vê. É meio que dá aquela aumentadinha na saudade, quando dá um abraço, quando vê, fica mais gostoso. E hoje em dia a tecnologia ajuda bastante. Muito. E Ju, como que você avalia essa coisa da gratidão? Porque, diferente de você, eu vejo muita gente, inclusive próximo a mim, que sempre culpa alguém por não ter dado certo na vida e tal. E eu percebo que as pessoas bem-sucedidas, quando eu digo bem-sucedidas, são felizes, que têm... essa semana eu vi, não sei se vocês viram, o Elon Musk, ele deu uma entrevista falando que ele tem depressão. E aí você olha assim, cara, o cara mais rico do mundo. Em termos financeiros. Sim, o cara mais rico do mundo, ele é depressivo, ele não é feliz, ele é triste. Ou seja, não é o dinheiro que faz com que a gente seja feliz ou não, né? Mas bem-sucedido que eu digo é você ter as coisas que você quer, você ser feliz, você ter a sua família e você tá bem. E dá pra perceber que realmente você tem propósitos na vida. Eu acho que quem não tem propósito, independente de ter dinheiro ou não, né? Você não consegue ter a felicidade. Mas como que você avalia a gratidão que você tem dos seus pais? Então, eu percebo que você fala sempre, eles fizeram tudo o que eles puderam fazer, mesmo eu me esforçando muito para ter o que eu precisava, porque realmente eles não tinham, né, essa base para me dar financeiramente. Como que você avalia essa coisa da gratidão nessa sua história? Eu acho fundamental. Assim, não só na minha, como até trazer esse ponto de reflexão, assim, para quem tá nos ouvindo. A gente tem que honrar, né, nossos pais, tá? Isso é algo até bíblico, honrar pai e mãe. E eu sou muito grata por eles, por tudo que eles fizeram pra mim. E enquanto eu viver, enquanto eu puder, eu sempre não irei medir esforços pra proporcionar o que for pra eles. Assim, não tô falando só em termos financeiros, não, sabe? É muito além disso. Eu acho muito necessário. Talvez, assim, se a pessoa às vezes tem alguma coisa que não vai bem, acho que tem que revisitar isso. É algo também que quem faz, vai na psicóloga, né? É sempre um assunto bem tratado, assim, como suas relações com seus antecedentes, com seus pais, com sua mãe, com sua família. E eu acho super importante. Realmente, eu percebo que isso faz total sentido, né? Porque se você não é grato à sua base, né, à sua família, como que você consegue evoluir em outras coisas, sendo que você está sendo travado ali? No livro também fala bastante sobre a gratidão. E eu acredito muito que isso é uma coisa forte, né? E que realmente você só consegue, porque quando a gente fala de felicidade, eu aprendi muito que é sobre o seu propósito de vida. E o propósito de vida não tem nada a ver com o material, é sobre você e internamente mesmo. E se você não trata essas bases, né, que é a sua família, as pessoas que estão à sua volta, os seus amigos, como que você ajuda as pessoas que realmente, às vezes você vê que está precisando de ajuda e por egoísmo às vezes não ajuda. Então tudo isso eu acho que faz você ser travado ou você evoluir como pessoa, né, Ju? E aí a gente voltou um pouquinho para trás
e a gente não foi lá na história da empresa onde você começou, e aí você falou que... E é tão legal quando as pessoas falam, né, das pessoas que te ajudam, que te alavancam, que te impulsionam, e você falou que tem sim essas pessoas aí na sua vida. Eu falo que sempre tem os anjos, né, que Deus coloca na nossa vida. E nessa empresa foi onde começou, né, a parte de profissão, e aí eu comecei a fazer a faculdade. Eu consegui uma bolsa de estudos por questões financeiras, consegui pegar um percentual, estudei lá na Metodista. E nesse meio tempo eu tinha um chefe onde ele também ajudava do salário dele mesmo. Ele, assim, alguns juniorzinhos da empresa, todo mês ele, eu vou dar uma quantia ali. E aquilo também ajudou eu e outras pessoas que ele auxiliava a pagar a faculdade. E é o que eu falo, Deus vai colocando as coisas na nossa vida e vai abrindo essas portas. O importante é que a gente tem que ter o primeiro passo. Sim. Aí depois, obviamente, você está trabalhando, você vai conquistando uma promoção, um novo cargo, um salário vai aumentando e as coisas vão gradualmente foram melhorando, né? Nesse sentido financeiro. Eu sou muito, muito grata por eles também, trabalhei lá durante 3 anos e dali eu fui para uma outra empresa. Ali foi já uma questão de decisão minha, né? Felizmente não fui desligada. Você que foi Exato. dessa vez. Aí eu resolvi mudar, dar um passo maior também, até pra conseguir ganhar mais. Quando a gente tá mais jovenzinho, é aí que a gente vai conseguindo também alavancar a nossa carreira, né? E aí eu mudei de empresa, depois mudei novamente e tô nessa empresa que eu trabalho atualmente há 15 anos. E lá eu também realizei um sonho meu, né? Que era pessoal/profissional. Eu sempre tive o sonho de ser gerente. Por quê? Não sei dizer, mas era meu sonho, assim, como profissional, me realizar nisso. E eu entrei nessa empresa há 15 anos atrás, bem juniorzinha. E aos poucos, né, você vai indo, vai trabalhando, vai se empenhando, até que eu consegui me tornar gerente. Eu sou bem grata por isso. Tenho uma equipe top demais, uns 20 liderados hoje em dia diretos, fora o que eu brinco lá na empresa, que são os agregados. E assim foi desenhando, né, a minha história e acontecendo essas coisas. E sempre focado em TI. Sempre focado em TI. Depois que eu entrei nesse mundo, foi mais. aí que eu fui. E com toda essa nova tecnologia que tem hoje à disposição, né, para a área de TI, que a gente fala de inteligência artificial, tudo, como que você já se adaptou à equipe, a toda essa tecnologia nova, Ju? Eu trabalho numa empresa que é bem focada mesmo para transformação digital. Hoje em dia, eu já atuo mais bem do que eu me formei mesmo. Eu fiz sistemas de informação, então ali é uma parte administrativa com sistemas, né? Com a tecnologia por trás. E eu trabalho já mais nesse background aí, administrativo. Então, gestão de contratos, financeiro, faturamento. Mas é uma loucura, né? Pra gente conseguir acompanhar, porque a cada dia surge algo novo e a nossa empresa tem que correr atrás para não ficar de fora e continuar um grande competidor no mercado. Que legal. E Ju, como que você se define como uma gestora? Como que você se define, né, como uma líder da sua equipe? Como que os seus funcionários ali que estão abaixo de você se sentem? Tem avaliação? Quero saber. Até mais do que como eu me defino, é como eles me definem. Eu também gosto bastante de ouvir esses feedbacks. Eles falam que eu sou uma líder muito humana. E eu acho que tem tudo a ver comigo mesmo, essa característica. Gosto de ouvir, sou aquela assim, sou a mãezona, mas que também, se precisar, vou ser mais enérgica, a gente vai conversar, né? Tento sempre melhorar as coisas, assim. Eu prezo muito por um ambiente bem legal, sabe? Dentro da equipe. Então, todo mundo que ou entra ou que muda, né? Lá pra nossa equipe, eu sempre friso bastante isso. Que eu prezo por um ambiente agradável, porque já é onde a gente vai passar a maior parte do nosso dia. Às vezes eu falo muito mais com eles do que até com a Mari, né, que mora comigo. E assim, a gente foi conseguindo, sabe? Teve também, quase 2 anos atrás, eu tive um grande desafio, onde eu herdei uma equipe grande. E o pessoal tava assim, sabe, meio desanimado, meio descrente, tanta mudança. E ver, né, depois de 1 ano, essa transformação, assim, de como a equipe tá saudável, feliz, mais desenvolta, livre para falar, para expor as ideias,
é algo muito gratificante. Eu acho que o normal, né, de quem trabalha no TI é geralmente ter o pessoal trabalhando em home, né? Sim, eu Não trabalho. tá ali. A gente trabalha home. Eu acho que como um gestor, fazer a liderança com pessoas à distância é muito mais difícil, né? Ser esse acompanhamento, isso requer muito mais habilidade, não é fácil ali. Eu acho que vai muito, assim, da questão da confiança, né? O que você conversa com eles, o quanto eles também estão abertos a se abrir com você. Uhum. E eu busco sempre essa linha ali com eles. Falo, gente, ó, se acontecer alguma coisa, me avisa. Sei que a gente trabalha de casa, imprevistos acontecem, não precisa, né? Pode me falar a realidade, alguma necessidade pessoal que você tenha. Porque é sempre assim, uma mão lava a outra, né? Hoje, talvez a pessoa vai precisar sair para fazer alguma coisa pessoal, mas amanhã eu também vou precisar de algo. E eu sinto que essa troca é muito bacana, bem recíproca e funciona bem. É a troca da confiança e essa coisa que eu acho que falta muito, e a gente conversa bastante, né, sobre isso, de ter aqueles feedbacks que às vezes a pessoa tá errando, mas não para chamar atenção, mas para realmente ensinar, realmente que eles aprendam, né, para que todo mundo cresça. E é tão legal, né, quando você vê um líder assim, que realmente trabalha a pessoa, que a pessoa sai. A gente estava até conversando com nossos últimos convidados, que é o Elvio e o Denis, eles têm uma empresa, e aí eles estavam falando que realmente eles gostam quando o funcionário ele sai, deixa a empresa realmente para fazer algo maior, né, para sair de lá e realmente abordar alguma coisa maior ali profissionalmente falando, e não sair de lá porque por conta do gestor, por conta que é um mau chefe e tal, né? E eu acho tão legal quando a pessoa realmente trabalha a pessoa para se transformar realmente em um funcionário melhor, uma pessoa melhor, né? E é muito bom quando a gente tem essa visão, né? E você também é meio assim, né? O Joseph também já foi gerente, já liderou algumas equipes. Já tive uma equipe de 12, 13 pessoas, então é isso que eu acho que, assim, para o gestor é o que satisfaz ele, de você ter pessoas que você consiga liderar e que essa pessoa no futuro se transforme, consiga ter uma evolução e você entender que, olha, fiz parte dessa evolução, né? Eu consegui dar um direcionamento, fazer com que ela pudesse amadurecer em alguns pontos, focando no feedback, né? Então isso é bem legal. E tudo o que vem acontecendo contigo, acho que vai com todo o teu passado, né? Isso te ajudou a ter uma base, te ajudou a ter uma visão mais humana, de saber sobre dificuldade. Tem pessoas que, assim, por mais dificuldade que passa, acaba mudando, mas no geral não, acho que ajuda bastante, né, Ju, toda essa dificuldade que você passou. E eu acho legal também, até comento lá com o pessoal do trabalho, né, às vezes o pessoal fala assim, ai, nossa, olha ali ela, já tá com a vida plena, né, essa carinha bonitinha aqui, tudo tão tranquilo. Eu falo, gente, olha, que pra chegar até aqui, né, construir a vida que eu tenho hoje, teve grandes desafios, né, não foi algo simples e todo mundo, né, pode buscar, pode almejar isso e de alguma forma alcançar o que deseja, seja seu sonho de fazer uma viagem, de um carro, de fazer um curso, ou ter um corpo mais saudável. Existem sonhos que não necessariamente requer dinheiro, né? Eu acho que é importante a gente também sempre frisar isso, assim, a gente não tá falando só de realizações onde o dinheiro compra coisas muito materiais. Tem coisas que não tem preço, sabe? Você chegou na sua casa, sua família tá bem, você tá num lar gostoso, você recebeu suas amigas para comer um bolinho ali, um cafezinho da tarde. São coisas gratificantes. Teve uma pesquisa que foi feita, eu não vou lembrar o nome da pesquisa agora, que fala que se você questionar as pessoas sobre quais foram os momentos mais felizes delas, nunca é relacionado a dinheiro, foi sempre o nascimento do filho, do casamento. Exato. Coisas que realmente não requer, lógico, né? Que, por exemplo, casamento você vai ter ali, tem um investimento, lógico, mas às vezes não precisa de nada, realmente aquele momento ali com a pessoa, com pessoas especiais, né? Ah, bom, pensei que você ia falar do outro estudo. Em vez de quando ela manda uns estudos pra mim meio furado, falando que homem que lava a louça fica mais feliz, ela manda um negócio assim que eu não sei de onde Você vem. já viu, Gina? Se começar a receber esses estudos aí, é furado, amigo. Tudo assim, ó, homem que lava a louça é mais feliz, homem que limpa o banheiro, vive mais, 12 anos a mais. Eu não sei de onde vem, qual universidade. Está com as suas esposas. Homem que compra presentes toda semana pra esposa.
Mas brincadeira à parte. Mas uma mente positiva, acho que faz a diferença, né? Isso, você olhar sempre o copo meio cheio, ao invés de olhar ele meio vazio, te faz seguir em frente, você tá sempre ali de que, pô, vai dar certo, olha, se eu isso aqui deu errado, mas então se eu mudar a estratégia, vai de outra forma, e isso faz total diferença, né? Nesse sentido, eu sou bem, acho que estrategista ou pragmática, assim, porque acontece alguma coisa que me deixa triste. Ano passado foi um ano difícil pra mim, em termos de relacionamento amoroso. A gente teve um término ali, mas assim, eu me dei um prazo. Eu falei, gente, tudo bem, pode ser que as coisas não vão dar bem. Eu acho que eu fiquei mais triste do que a Ju. Eu não sei como vai ser, mas eu falei assim, eu vou sofrer até X. Dali pra frente, ou a gente vai conseguir, né, se reconectar de alguma forma ou de outra, ou a vida vai seguir. E em tudo na vida eu tenho isso, sabe? Até na terapia ela falou assim, nossa, mas por que você sempre segue um caminho, assim, que você tem que atingir o marco A, B, C, D, E? Eu falei, não sei, mas a minha cabeça funciona dessa forma. Aí quando eu atinjo todos esses marcos, eu falo, agora eu vou tal coisa. Até pra sofrer, eu coloco um limite. Deadline. Isso é muito bom. Isso é bom, né, Ju? Porque realmente tem coisas que você não controla mesmo. Principalmente quando você tá falando de outras pessoas, que envolvem outras pessoas, né? E eu acho que quando você tem essa consciência, imagina quantas pessoas, amigas, conhecidas que tem um relacionamento péssimo, porque não deu certo, né? Porque teria que seguir adiante, e aí fica com aquele relacionamento ruim, só porque tem medo do que vai acontecer, tem aquele apego à pessoa, mesmo sofrendo e tal. E se você tem esse pensamento, imagina quanta coisa, né? Você evita também. Isso é algo maravilhoso. Mari, e como que você visualiza, assim, o futuro da Mari? Mas Ju, eu ia falar da Mari. eu já até respondo. E aí, pra Ju. Pra Ju. Mas eu queria saber um pouquinho como que você visualiza tudo isso para Mari, como que você educa a Mari para esse futuro, com a sua visão ou não, se ela tem um perfil diferente do seu, me conta. Eu tento deixar ela bem pé no chão, assim, né, Adri? Porque, por exemplo, hoje em dia, tanto eu quanto o pai dela, nós somos separados, mas a gente tem um relacionamento muito bom, como pais da Mari, né, amigos, assim. E a gente já consegue proporcionar para ela coisas que nossos pais não proporcionavam na época. Então, assim, a Mari hoje em dia pode estudar numa escola particular, ela já tem outra realidade. E eu tento manter ela ali no pezinho no chão. Olha aqui, tudo bem que a gente trabalha bastante para te proporcionar isso, mas não é tão simples. Você tem que também fazer o seu melhor, você tem que se dedicar, você tem que ser estudiosa, tem que ser uma boa menina. Eu converso muito com ela sobre isso. Ela tá até aqui, dependendo, ela pode até falar. E eu busco muito isso, sabe? Trazer sempre essa humildade pra ela, esse pé no chão. Porque, às vezes, se ela não captar que ela também tem que fazer a parte dela, e que, por mais que a gente tá dando essa base, daqui a um tempo ela também vai seguir, né? Ela vai crescer, vou estar ali a vida inteira pra dar todo esse suporte. Ela também tem que remar com as próprias mãos, né? Então, eu preparo nisso. Aí a gente conversa. Até quando ela dorme, assim, às vezes eu gosto bastante de falar com ela dormindo, pra entrar no subconsciente, sabe? Coisas que eu acho importante que entra, assim, na cabecinha dela, de valores, de coisas também pra deixar ela com a autoestima mais elevada, pra ela ir crescendo, sabe? Ir crescendo no caminho do bem. Isso é uma das minhas principais sonhos, assim, como mãe. Acredito que todo mundo, né? Pai, mães, tem essa vontade de ver seus filhos crescendo saudáveis e felizes, alcançando seus objetivos. Ela é super disciplinada, ela gosta de fazer ginástica, ela é uma ótima ginasta olímpica. E eu vejo que ela tem sabe, disciplina, e ela faz por merecer as coisas. Nossa, que legal. E nós, como pais, né, é um super desafio hoje, porque lógico que mudou muita coisa. Eu e você, a gente tem quase a mesma idade, nós três. E na nossa época era muito diferente as coisas. Você não tinha acesso a muita coisa, e hoje é muita coisa. E se a gente não tomar cuidado, realmente
essa coisa do sentimento de pessoas, eles vão perdendo um pouco, principalmente até o contato, né? Tô vendo os dois ali brincando, né? E com brinquedinho. Normalmente é cada um no celular, um olhando uma coisa, outro olhando outra. A gente lá em casa tem um super desafio, porque tem um de 15, um de 9, um de 11, e aí cada idade requer uma coisa. E se você não tomar cuidado também com a rotina, você acaba, né, um ficando ali numa tela, outro ficando no outro, então a gente tá sempre pegando todo mundo, não, vamos jantar, vem todo mundo aqui para conversar, porque realmente eu acho que é um desafio muito grande, essa coisa de ajudar na casa, de colocar para fazer. Hoje eu saí para trabalhar, falei para ele, ó, coloca o Heitor para limpar o quarto dele, para fazer isso, para fazer aquilo, o outro faz, porque senão eles ficam ali o tempo inteiro, né, um joga videogame, outro joga, faz não sei o quê, aí a gente fica ali entretido com as coisas da casa e as crianças realmente vão ficando de lado com aquela coisa do celular e tal. E como que você faz com a Mari em relação a isso? Assim, é um trabalho árduo ali, constante, né? Até porque quem mora em casa é só eu e a Mari. Eu sou separada do pai dela, meu namorado não mora com a gente tem um relacionamento mais à distância, a gente faz a ponte aérea aí, então é muito eu e ela. Acho que até por conta disso, ela se tornou uma menina muito responsável até precocemente, sabe? Eu sinto que eu posso contar com as tarefas que que eu peço pra ela fazer. Ela é bem responsável. Às vezes até ela mesma que me lembra, olha, mãe, eu não sei o quê. Eu falei, nossa, é verdade. Ela é muito atenta, muito esperta. E até minhas amigas comentam assim, nossa, Ju, a Mari, ela é bem desenvolta, né? Ela não parece que tem só 9 anos. Mas eu acho que é por conta desse meio que ela vive, né? Muito comigo. Ela também vê como eu trabalho ali no dia a dia. Aí quando a gente sai hoje, por exemplo, não tinha com quem ela ficar. Ela veio junto. Então ela tá bastante inserida nesse mundo adulto, de certa forma, né? Mas eu gosto muito de ter nossos momentos de qualidade. A gente tem nossos rituais, por exemplo, todo sábado que ela tá comigo, não tá com o pai dela, a gente vai tomar um café, eu e ela na padaria. Tem aquele momentinho mãe e filha. Eu sou muito, assim, carinhosa, então eu gosto de cuidar dela, cuidar das unhas dela. Toda noite, depois que eu termino de trabalhar, aí nós vamos jantar juntos, a gente tem nosso momento ali também, sabe, de assistir um filme, jantar e ficar tranquila. Aí depois nós vamos pra cama, ela lê enquanto eu leio. Então, assim, é muito exemplo, né? Tudo na vida é um exemplo, seja os nossos liderados, seja nossos filhos, nossos amigos, é muito regrado na base do exemplo. Nossa, que legal. Com certeza. Não sei se a Mar gostaria. Ela não quer, deixa. Não? De vir falar um oi? Tá com vergonha? Ela não quer, ela tá brincando. Tá com vergonha, tem que deixar. Ela tá brincando. Ô, Ju, sabe o que eu queria te perguntar também? Os meninos também vieram aqui e a gente falou muito de empreendedorismo e uma coisa que surgiu, um assunto que surgiu que a gente falou é que a maioria dos empreendedores ou de pessoas de sucesso e tal, eles têm uma disciplina muito grande na sua vida mesmo, por exemplo, no esporte, com a alimentação. Eu sei que você se preocupa muito com isso também. Eu gostaria de falar também, gostaria que você falasse também a importância disso na sua vida, porque eu acredito que quando você se preocupa com você mesmo, que você tem a saúde em primeiro lugar e que você cuida dessa parte, automaticamente as outras coisas, não que fique mais fácil, mas que você já tem um caminho ali, né, para a disciplina. O que você acha sobre isso? Eu acho fundamental, Dri, só que eu demorei um pouco para ter isso na parte, assim, de saúde, pensar em atividade física, não, né, saúde nesse sentido. E quem trouxe muito isso pra minha vida é o meu namorado. E eu até, nas férias, a gente tava conversando, baseado lá numa parte do livro que eu perguntei, eu falei, perguntei pra ele, como você me definiria? E aí ele não quis perguntar ao contrário, mas eu falei, né, apesar de você não ter me perguntado, uma palavra que define muito você é a sua disciplina. Ele é uma pessoa extremamente disciplinada no trabalho, nas atividades físicas e tudo que ele se propõe a fazer. E desde quando a gente iniciou a se relacionar, eu senti que eu dei essa alavancada, sabe? Tanto na vida pessoal, profissional, em tudo, assim, deu um up. Então é muito importante, né? As pessoas, quem a gente escolhe como parceiro na nossa vida, quem também são os nossos amigos. E como ele deu, né, esse incentivo aí sobre a parte da atividade física, hoje em dia pra mim é bem fundamental. Então eu acordo, eu não era de querer fazer atividade física de manhã. Eu era, nossa, de manhã acordava 8 horas, já pra 9 horas começar a trabalhar, aquela preguiça, aquela meio, sabe, meio slow motion. E hoje em dia já não, já quero acordar cedo, tomar meu café tranquila, ir na academia, voltar, tomar banho, secar o cabelo,
escovar o cabelo antes de começar a trabalhar. Por mais que eu trabalhe de casa, eu gosto de estar arrumadinha. Pelo menos da cintura pra cima. E ele trouxe bastante isso. E eu tento também, sabe? Assim, à medida do pessoal falou, gente, é tão gostoso. Eu sei que é difícil começar, mas o importante na vida, em tudo, é você sair do zero. Coloca aquela intenção. Se eu vou na academia, eu vou caminhar uma vez na semana. Começa com uma coisa pequena. Depois vai pegando gosto, vai incrementando. E eu senti que isso realmente fez uma grande mudança na minha vida. Me exercitar de manhã, você já vai, sabe, A energia muda, para né? o trabalho, para o que é que você vai fazer depois. Pensar também, assim, nos conteúdos que você consome. Sabe? Eu gosto muito, assim, de consumir conteúdos do Instagram. Mas eu penso, o que eu vou consumir? Consumir uma coisa que me acrescenta, que me agrega, ou vou ficar vendo futilidade? Então, sabe, eu também selecionei muito isso. Os amigos que a gente tem. Acho que é importante também, né? Você tá cercado de pessoas que te inspiram, que são legais. É muito aquilo, diga com quem andas que te direi quem é. Não é? E que na adolescência a gente não acreditava muito na nossa mãe, no nosso pai, né? Hoje em dia. E isso é muito certo. Acho que. Várias frases do meu pai já começam. Mas é muito certo, né? Porque, olha só, você tá dizendo que o seu namorado foi que te incentivou a atividade física, a ter uma qualidade melhor de vida. E eu acho que quando a gente se preocupa com isso, que eu também, alguns anos atrás, eu também entrei nesse mundo aí de se preocupar mais com alimentação, com atividade física, eu e Joseph, né, amor? E nossa vida mudou muito, porque, cara, parece que, sei lá, muda tudo no nosso corpo quimicamente, não é? E as coisas vão acontecendo, e isso é um efeito cascata que transborda em outras áreas da sua vida. Então, eu percebo que a gente é muito mais responsável, né? Sim, Com... disposição para enfrentar qualquer desafio já é outra, porque você está se sentindo bem. Então, uma vez que você está bem consigo mesmo, surge um desafio, algum problema, você fala, não, beleza, mas eu me sinto forte para isso, né? É outro sentimento. Acho que nós melhoramos em todos os aspectos, como pais, como marido e mulher, como nós mesmos, como pessoa, a autoestima melhora, você fica mais confiante. Então, eu acredito que a gente melhorou em todas as áreas. Eu sou muito disciplinada, mas ele é muito disciplinado. Ele tá acordando 5 horas da manhã para ir treinar, porque como ele vai viajar a semana que vem, ele falou, tem que ir todo dia. Aí ele vai todos os dias, acorda cedinho, estuda, que ele tá fazendo um MBA agora, estuda, depois sai para treinar, e aí volta já 8 horas, 9 horas da manhã, e aí ele começa a trabalhar, e a vida flui assim, e eu acredito que quem tem esse tipo de disciplina consegue ir muito mais longe. Você percebe isso em você também? Você percebeu isso na sua vida depois que você mudou? Isso na minha vida. Percebi que isso também refletiu na minha vida profissional, também na minha carreira. Tudo iniciou a melhorar, sabe? A evoluir, a ter sucessos ali associados também a ter mais disciplina. Um outro ponto que eu também acho que é importante comentar. A maternidade é algo que não atrapalhou de nenhuma maneira, sabe, a minha carreira. Pelo contrário, depois que eu me tornei mãe, foi quando, por exemplo, eu consegui ser promovida a coordenadora, depois eu virei gerente, porque às vezes tem muitas mulheres que têm medo, né? E também depende da cultura, eu acho, da empresa, né, Mari? Porque provavelmente a cultura da sua empresa... Mari, ó, Ju, ô Mari, tá muito mal, você tá com a cara da Mari hoje, pronto. Então, acho que também muita cultura da empresa, né, Ju? Que também acontece isso de ser a empresa que acolhe mais as mulheres e as mães e outras não. Porque eu conheço empresas também que não são tão boas. Sim. Mas eu acho que também, Bri, é o que você sente. Aí volta um pouco do que a gente tava falando. Se você se sente tranquila com aquilo, não encara como, nossa, agora eu sou mãe, um fardo. Tudo vai dando certo. Você vai encaixando, vai acontecendo. E pra, né, deixar um recadinho aí pra ou quem quer engravidar ou as futuras mamães que talvez possam ter esse receio de como vai ser depois, eu acho que é muito tranquilo. Mas basta você se impor, né? Deixar aquilo de uma forma leve, trazer aquilo de uma forma natural. Tanto pro relacionamento também, né? Quanto pro trabalho.
é você inserir aquilo na sua vida. Faz parte, agora é isso aí, gente. Às vezes vai estar em reunião, vai aparecer, não tem problema. Vai aparecer a criança, tá tudo bem. É isso, eu também acho. E é tão legal ouvir você falar isso, porque realmente tem culturas de empresas, assim, que não enxerga isso. Inclusive os pais também, é difícil sair para estar ali junto com os filhos e acompanhar eles na reunião de escola, levar nas consultas médicas também. Eu percebo nessa dificuldade, mas que bom que você está falando isso, realmente, né, tá sendo uma coisa diferente. E você tendo essa visão, que bom, porque com certeza suas colaboradoras também vai ter esse apoio, né, e essa coisa sua. É muito legal. E como que os seus pais enxergam hoje, quando você conversa com eles sobre tudo, lá no passado até agora? Como que eles enxergam a Ju de hoje? É bem gratificante. Acho que eles chamam de Mari de novo. Eles ficam felizes. Minha mãe, acho que ela sempre me inspirou da forma dela. Até a gente teve esse papo aqui quando ela estava recentemente em casa. Falou, mãe, você é uma pessoa tão inteligente, assim, né? Você me inspirava com as suas palavras de positividade, de pensar que a gente, se você quer, você vai conseguir, né? E meio que ela, sem nem saber o que ela estava fazendo, ela fez horrores por mim, né? E é muito bom. Sou feliz por isso. Eu falo que a minha mãe também, ela estudou até a 4ª série, por exemplo, né? E a minha mãe foi sempre muito batalhadora. E não que meu pai não fosse, mas a minha mãe, ela era ela que liderava a casa, ela que fazia tudo. E ela dava tanta força pra gente, essa coisa que você disse. Não é só porque vocês moram aqui na comunidade que vocês têm que andar toda suja, toda rasgada, toda feia, com a casa toda bagunçada. Então ela sempre deixou a gente muito arrumadinha, então, né, sempre muito limpinha e tal. Então ela tinha muito essa ideia de que, cara, não é só porque vocês moram aqui que vocês têm que andar de qualquer jeito, não é só porque vocês moram aqui que vocês têm que estar lá no meio de todo mundo. Então ela sempre nos incentivou muito. Isso é tão bonito de ver, né? Que tanto a minha mãe quanto a sua mãe, elas... e eu acho que inteligência não tem nada a ver com o estudo, né? Isso aí é muito da pessoa mesmo. Sim. A minha mãe é uma pessoa extremamente inteligente também, ela traz tanta coisa, tanto conhecimento, né? Ela tem... Não é incrível, né? Ela traz A Antônia sempre foi... as ideias. Sempre foi, assim, aquela mulher batalhadora, né? Chegava na casa da Adri, tava sempre tudo bem organizado, ela era a chefona. Super sábias. Nossa, muito sábias. E eu sempre falo pra ela, mãe, agradeço muito a senhora por tudo, porque na época eu não gostava muito, porque ela era muito rígida. Então, a gente não podia sair muito. Lógico, imagina o medo que ela tinha também, né? Imagina 4 meninas ali, adolescentes. E ela era muito rígida, ela não deixava a gente dormir na casa de ninguém, ela era toda assim. E aí a gente ficava brava na época e hoje eu falo, mãe, eu te agradeço tanto pela senhora ter sido assim, né? Porque isso transformou a gente nas mulheres que nós somos hoje. Então, eu acho que é tão legal. E ela fala também, ela fala assim, como você cresceu, como você evoluiu. Eu era muito medrosa, eu era muito insegura. E ela falava assim, nossa, eu não acredito, porque você foi a que realmente... mais se destacou, que você foi pra frente, que você... Só que eu acho que muito dessas pessoas que tem à nossa volta, eu sou muito grata, assim, das pessoas que eu tive, que me inspiraram, que me espelharam, como ele. Então, sempre a gente tem as pessoas à nossa volta, e todo mundo acho que tem, só que algumas pessoas elas não vê, né? Então, todo mundo tem ali os anjos, como você disse, que tá sempre te ajudando, que tá sempre fazendo e evoluindo. E é muito legal. Ju, e o que você tem... dos seus sonhos, o que você tem mais aí para fazer hoje? O que você tá buscando? Essa pergunta é profunda, hein, Ari? Assim, tem uma parte muito de autoconhecimento, de me melhorar, muito relacionada ao meu eu mesmo. Sonhos, ver minha filha crescer no caminho do bem, continuar sendo, assim, né, uma criança feliz, saudável. Sou grata por tudo que até aqui, assim, se for pensar algo assim muito material, acho que eu não tenho, porque realmente eu sou muito feliz pela vida que eu tenho hoje, por, sabe, eu moro onde eu gostaria de morar, trabalho numa empresa que eu gosto, tenho, sabe, um ciclo de amigos muito gostoso, falo que eu tô num momento muito pleno, assim, da minha vida. E pensar daqui pra frente, até, né, só focada na saúde, eu faço hoje em dia musculação pensando em envelhecer bem. O que eu quero é isso, envelhecer bem, envelhecer saudável,
tendo mobilidade, sabe? Pra você pegar alguma coisa, envelhecer tranquilo. Tá ali com as pessoas que você gosta. É isso que eu busco, sabe? Daqui a um pouco e planejando uma velhice tranquila. Onde eu vou ter ali, né? Espero ter, né? Minhas rendas, não ficar assim, desprovida financeiramente na parte da velhice, que é uma parte onde a gente já não tem aquela força de trabalho ativa. Então, assim, eu preciso, né? Pensar e plantar essas sementinhas aí pra envelhecer bem e com uma qualidade de vida. Que legal. Legal. Isso é bom, né? E por último, O quê? aquela frase que você pede. Sim, eu gostaria que você deixasse uma frase, né, para as pessoas que estão te ouvindo, para que você possa inspirar elas de alguma forma. Então, diga. Frase. Acho que é nunca deixar a chama da fé se apagar dentro dos nossos corações, porque é onde tudo vai acontecer. Uma pessoa, quando inicia a perder, sabe, essa fé, essa vontade de viver, ela começa a se tornar uma pessoa cinza. E não deixar isso, acho que é fundamental. Que lindo. A chama que existe dentro de nós mesmo. Não se apagar dos seus desejos. Que lindo. Sempre manter a nossa fé, nossa positividade. Momentos difíceis todo mundo vai ter. E a nossa vida é isso, né? Não tem uma linha reta, né? A gente tá sempre feliz e triste e as coisas acontecendo. Eu acho que nesses momentos de tristeza também a gente aprende muito. E, como você mesmo disse, nos momentos mais difíceis você aprendeu. Eu também aprendi. Acho que todo mundo, né, tem uma história ali legal. E eu percebo que as pessoas, elas sempre, no momento mais difícil, é onde elas se erguem e conseguem coisas, né? E coisas maiores acontecem. É onde a gente vai buscar a resposta, é onde a gente cresce. Eu acho que, assim, quando a gente estiver num momento difícil, não se perguntar por que eu, né? Agora, assim, o que eu preciso aprender com isso, o que eu tenho que evoluir. E realmente aprender com aquilo e sair mais experiente, mais forte. Eu acho que esse é um ponto a se pensar, né? A pessoa não ficar se vitimizando, né? Por que eu? Por que comigo? E muito pelo contrário, tirar uma lição. Essa O que eu posso aprender com isso, né? O que eu posso aprender e ir além. Muito legal, Ju. Eu só quero te agradecer. Eu acho que esse podcast foi um momento de muita reflexão. Você trouxe muito aprendizado. Com certeza, como eu falo sempre aqui, de todos os convidados que vi até hoje, eu sempre vou levar para sempre palavras de vocês que realmente me marcou e que eu aprendi com vocês. Então, com certeza, muitas pessoas estão assistindo a gente também vai aprender, você vai inspirar. Como você disse, que é plantar sementinha ali e de repente crescer coisas legais. E quando acontecer isso, por favor, venha nos contar, né? Então, eu agradeço muito por você ter vindo no nosso podcast. Com certeza vai ter outras oportunidades de você voltar, né? E trazer outras histórias pra gente. Você quer também agradecer? Sim, quero agradecer a Ju. Que nem falou, trazer novas histórias. Quem sabe uma próxima a gente falar mais, talvez agora sobre tecnologia. Isso vai ser bem legal, né? Legal. Por que não? Mas obrigado pela história, obrigado pela motivação. Bom, gente, a gente está terminando aqui o nosso episódio. Gostaria de agradecer muito vocês que estão aqui. Quero que vocês vão lá, nos sigam lá no Instagram. Pode seguir a Ju também, a gente vai deixar a rede social dela aqui, se vocês quiserem fazer pergunta, agradecer por alguma coisa, pode ir lá, com certeza ela vai responder vocês. Quero agradecer mais uma vez pelo o nosso patrocinador, que é o programa Transformação, que é um programa muito legal, gente. Depois vocês podem entrar lá no meu Instagram para vocês verem um pouquinho. A gente está terminando a primeira turma, que são somente de mulheres que querem emagrecer, que querem ter uma vida mais leve, entender o que realmente é esse emagrecimento, que vai muito além da balança, que vai muito além do peso, né? Que realmente é uma coisa de dentro para fora, onde a gente vai entender muita coisa, principalmente do emocional. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para ir lá e conhecer um pouquinho sobre o programa de emagrecimento. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, agradecer ao meu querido aqui por estar sempre comigo aqui no nosso podcast, ouvindo os nossos convidados, agradecer a Ju e o Júnior e todo mundo que participa dessa edição. Então é isso e até o próximo episódio.